A Advocacia Geral da União pediu nesta segunda-feira que a Justiça Federal condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e 3 empresas a indenizarem mais de 20 milhões de reais à União pelos atos de vandalismo que aconteceram na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro desse ano. Conforme o órgão, as pessoas e as empresas financiaram os atos de depredação. O valor total de prejuízos foi calculado a partir de informações apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Palácio do Planalto e pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que foram os alvos. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça, mas esse é o primeiro pedido de condenação definitiva. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade, agora já na companhia de quem nos acompanha também na TV e no rádio. Zé? Pois é, a coisa está andando rápido, né? Eu gostaria que toda a justiça fosse assim. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E boa noite, Pavinato. E boa noite a você que nos acompanha aqui nesta abertura boa dos Pingos nos Is. Olha, eu não encontrei ninguém que defenda esses atos horrorosos de ataques aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo e do Palácio. Aquela onda que arrebentou tudo, né, não pode nem enquadrar-se naquela poesia que diz: todos dizem da correnteza que tudo arrasta, mas ninguém fala das margens que a oprime. Não é isso. Foi tão brutal e tão assim dedicado a destruir que custa a acreditar e ninguém pode entender que são pessoas que estavam ali pacificamente fazendo manifestações em várias oportunidades, inclusive em frente às instalações militares. Eu acompanhei várias manifestações aqui que lotaram a esplanada dos ministérios. Muito mais gente do que isso aí. Não se quebrou nada, não se deixou nada. Teu lixo foi catado. Zero de qualquer... nada. Nada registrado. E aí, quando eu vi isso aí, eu não entendi nada e é preciso uma resposta exatamente para isso. E de que maneira essa resposta? Através da particularização e da definição e a punição, né, de quem cometeu cada coisa. Não dá para generalizar. Esta é a realidade. Alguns foram no ímpeto, né? As pessoas se juntaram e foram nesse roldão. Algumas tentaram, ninguém fala delas, algumas pessoas tentaram isolar os prédios e dizendo: não façam isso, não estrague, isso é infiltrado e tal. E isso está também em algumas gravações que eu vi, né? Então, este processo aí ninguém defende essa ignorância de quebrar coisas públicas. Eu tenho certeza de que isso aí fica mais de 30 milhões de reais. Então, esta decisão da Advocacia Geral da União de pedir o ressarcimento, isso é um processo normal, haverá particularização. Ninguém sabe exatamente o que fizeram aí essas pessoas, que são empresas, pessoas físicas, empresários que estão sendo penalizados agora. E outro grande detalhe é que a Advocacia Geral da União acabou atropelando o Ministério Público. Isso é um trabalho do Ministério Público, né? E é um trabalho irrevogável, quer dizer que ninguém pode substituir o Ministério Público, nem a Advocacia Geral da União. Então, assim, a rapidez com que a coisa está indo, né, assusta, é bom mesmo. A justiça tinha que ser assim em todas as instâncias e em todas as circunstâncias. Haverá injustiças, ou seja, alguns vão pagar mais do que outros, né? Pessoas que financiaram a vinda de manifestantes aqui vão acabar pagando por alguns outros que fizeram quebra-quebra, que aquilo não é manifestante. Então, essa é a realidade e é a continuidade do processo e vamos esperar o que vai dizer o Ministério Público. E você, Cláudio Dantas, que achou desse posicionamento da AGU, da Advocacia Geral da União? Cláudio? Achei um pouquinho antecipado, acho que é um gesto político, lembrando que o ocupante da AGU é o Jorge Messias, o Bessias, né, que entrou para a história em função daquele episódio envolvendo a tentativa da Dilma de dar foro privilegiado para o Lula quando ele estava na mira da Lava Jato. Eles estão pedindo, quer dizer, o Bessias está pedindo nessa petição aí, nessa inicial que ele apresentou, representando naturalmente os 3 poderes, ok, quanto a isso não há problema, tecnicamente ok, só que precisa primeiro ter uma investigação.
E essa investigação está em curso. O Ministério Público Federal denunciou já centenas de pessoas e era preciso primeiro deixar esse processo correr, as pessoas serem condenadas ou absolvidas, e aí você pega os condenados e diz, esse aqui é o responsável por isso, por isso, por isso, e aí com base nisso você pede o ressarcimento, a ação de ressarcimento. Então, assim, a AGU está colocando o carro na frente dos bois, e isso só contamina um processo que deveria correr tecnicamente. Eles não se defendem tanto devido ao processo legal, por que agora estão acelerando esse devido processo legal? Por anos e anos criticaram a Lava Jato, né? Se autodenominando garantistas, e hoje o garantismo é seletivo. Eu li a peça da AGU e, sinceramente, tá fraquinha, Messias. Tá fraquinha, pai. Dá uma melhorada. A acusação é feita, você tem uma relação de nomes, tá? Relação de nomes. Quem quiser tá lá fixada no nosso portal, lá no Antagonista. Relação dos nomes. As acusações são feitas dizendo que eles são financiadores dos atos, mas não há provas de financiamento. O que há é um copia e cola de um banner de uma rede social, que me parece ser o Facebook, né? Um banner convocando para manifestação, dizendo, ó, vai sair o ônibus, custa 50 conto. Almoço, janta, bebida, comida é por sua conta. Está no banner, no documento da AGU. Mas não diz nada além disso. Não diz, olha, esses nomes são nomes que nós identificamos, que constam da lista de passageiros da empresa XYZ. E eles pagaram R$50. Olha, eu acho um pouco exagerado dizer financiadores. O sujeito tirou 50 conto do bolso, pagou para ir para Brasília, para uma manifestação que sim, dizia lá, pela tomada do poder. E deu no que deu, por omissão também das autoridades de segurança. Porque se elas não tivessem permitido a invasão, nada disso tinha acontecido. É para isso que serve segurança pública. E ali você tem uma série de corpos de segurança responsáveis pela defesa do patrimônio público. Porque o patrimônio público é meu, é seu, Vitor. É do Trindade, é do Mota, é do Pavinato. O patrimônio artístico que foi depredado é nosso. Alguns ali até imateriais, porque já não tem nem valor de mercado, não é uma obra a ser comercializada, é um patrimônio imaterial. Então, bárbaros existem em todas as sociedades, de todos os campos. Maluco sempre vai ter. Agora, precisa ter a devida ação das autoridades para impedir que os malucos façam aquilo que lhes vem à mente. Vazia. Agora, eu acho que a peça em si é fraca. A investigação precisa correr. As pessoas precisam ser devidamente identificadas. É preciso mostrar realmente o que financiaram, financiaram o quê, como, quando, de que maneira, quem são, estão associados. Então, assim, falta muita coisa, muita peça nesse quebra-cabeça. Nós queremos que esse quebra-cabeça seja montado pelas autoridades, mas é preciso que as autoridades tenham responsabilidade, honrem as suas funções públicas e não as utilizem politicamente. Análise agora de Tiago Pavinato, com você, Pavi. Sabe o que é maldade que acontece, Dantas? É o seguinte, a AGU, ela se socorre no artigo 935 do Código Civil, que ele diz o seguinte, a responsabilidade de civil é independente da penal. E eu só não posso mais discutir sobre a existência ou não do fato da responsabilidade quando tiver uma sentença penal, no juízo criminal. Nesse caso, eu tenho ações criminais em curso, mas eu não tenho nenhuma decisão. E como o artigo 135, ele diz que a responsabilidade civil pode ser apurada antes mesmo da responsabilidade criminal, a AGU, ela entrou com esse pedido de ressarcimento, de indenização por danos materiais. Por quê? Sendo uma ação civil,
de responsabilidade civil, ela não precisaria passar pelo Ministério Público. Ela não precisaria sair do Ministério Público Federal. Então a AGU, ela como representante, como zeladora de um patrimônio público que foi danificado, depredado nos atos do 8 de janeiro, ela entrou pedindo a indenização civil. Mas acontece o seguinte, quando eu peço uma indenização para alguém por responsabilidade civil, eu tenho que provar que aquela pessoa foi a responsável pela danificação do patrimônio e que por isso ela tem que indenizar. Nós estamos falando de pessoas adultas. Todo mundo no Brasil, quando faz 18 anos de idade, torna-se uma pessoa capaz, civilmente capaz. Então, ela e somente ela responde pelos seus atos. Não existe, dentro da teoria das capacidades, essa questão de, fulano foi influenciado, então ele não é responsável pelos seus atos, ou a sua responsabilidade, ela é dividida com alguém. Não, a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade pessoal. A responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade de alguém que não o causador direto de um dano, só existe nos casos especificados na lei. O Código Civil também diz isso. Por exemplo, o patrão responde pelos danos causados a terceiro por seus empregados durante o horário de trabalho. Então eu tenho uma responsabilidade objetiva. O dono do animal responde pelos danos causados a terceiros pelo seu animal. Os pais respondem pelo seu filho menor. Mas não existe isso de o fretador do ônibus responde pelos atos causados pelo passageiro que viajou gratuitamente para a finalidade desconhecida do dono ou do financiador do transporte. Isso não existe. Responsabilidade civil objetiva, ou seja, responsabilizar pela indenização, ressarcimento de um dano, seja material, moral, um lucro cessante, ou seja, por conta de danificações, o terceiro prejudicado vai ficar sem receber alguma coisa. Essa indenização na esfera civil, ela só acontece contra aquele que não foi diretamente com as suas próprias mãos danificar algo, moral, civilmente ou por lucros cessantes, quando a lei estabelece. E esse caso, a lei não fala nada, até porque isso é impensável, tanto hoje no Brasil quanto no direito romano, quando nasce essa preocupação da responsabilização objetiva, e também na doutrina francesa, quando Josserand escreve, monta a teoria da responsabilidade objetiva. Então a AGU, ela fez essa jogada com base no Código Civil, ou seja, ela pode sim, mesmo com o processo criminal em curso, acusar alguém e pedir o ressarcimento pelo dano patrimonial, como é o caso aqui nesta ação. Mas ela vai ter que, no curso dessa ação, comprovar que foi aquela pessoa que causou diretamente o dano. Não existe responsabilidade civil sem que você coloque a mão no dano, sem que você provoque o dano. Então, é uma ação que deveria esperar o curso da ação penal, até porque na esfera penal não se sabe para onde vão as ações. O PGR e o STF estão num apuro danado para não travarem a pauta do STF e talvez eles mandem isso para uma instância inferior. Mas Bessias quis mostrar serviço e nós temos essa ação. Agora, resta saber se ele não comprovar que as pessoas denunciadas foram responsáveis diretas pelos danos patrimoniais, a AGU vai ter que responder ainda por cima por litigância de má-fé.